Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor e hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso projetinho de back-end. No vídeo passado a gente entendeu como funciona o Nest e já configuramos o Prisma, criamos nossa primeira tabela utilizando o RM do Prisma. E agora a gente vai então criar a primeira parte da lógica de criar o usuário. Então nós vamos tanto fazer a criação de um usuário, os testes referentes a ele, entender como que a gente vai estruturar a nossa loja, como que a gente vai trabalhar com regras de negócio, como que a gente vai utilizar o conceito de repositories, criar entidades. Então a gente vai bem a fundo nessa questão de ter uma boa arquitetura. Se você quiser o código de cada aula, vai estar na descrição do vídeo. Aqui a gente vai ter a nosso repositório master, que aqui dentro vai ter uma branch para cada aula, para cada vídeo que a gente for fazendo. Aqui no caso só tem um, que eu só fiz um, mas daí vai ter um vídeo específico para cada vídeo que eu vou fazer para vocês conseguirem acompanhar. Opa, gurizada, interrompendo o vídeo rapidinho, só para falar do nosso sorteio e do nosso primeiro patrocínio. Então, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Alab Team, que é basicamente uma empresa que cria extensões para o VS Code, não só para o VS Code, para diversas ideias, né? O que a gente vai falar aqui vai ser o Alab, o Kuka, não sei falar direito aqui, e o console.ninja, que a gente vai utilizar para criar todo esse nosso projeto aqui. A gente vai utilizar essas três extensões. Eu vou então dar só um overview geral aqui sobre eles, para a gente saber do que se trata, e mais no vídeo a gente vai conseguir ver tudo com mais detalhamento. Então aqui o Kuka, ele basicamente é uma extensão que ele vai executar o nosso código JavaScript ou TypeScript direto em servidor e já vai dar para nós o resultado. Se a gente tem que executar um Node no terminal ou tem que olhar, fazer alguma depuração por console web. Então aqui eu tenho um array, eu filtrei ele e só de eu já colocar aqui esse array eu já sei o resultado dele. Eu consigo fazer algumas outras operações que ele vai executar tudo para mim da mesma hora. Então o resultado. Consigo fazer com função, um monte de coisa. Então, cara, ele é extremamente produtivo, que a gente não precisa sair daqui, né? E o outro é o Alab. O Alab, ele serve para fazer depuração de testes dinâmicos. Ou seja, ele consegue fazer rodar os testes enquanto eu estou em desenvolvimento. Então, se eu botar aqui que a B, a gente espera que ele seja igual a 10, ele já consegue verificar se esse teste vai passar, se não vai. Se eu botei 15, ele já sabe que vai dar errado. Já me fala o tanto de tempo que vai demorar para executar esse teste. Então ele é muito bom, cara, porque a gente não precisa executar aquela rotina de teste, a gente já sabe que está funcionando. Então quando a gente vai desenvolver, é muito produtivo. E a gente consegue ver todos os testes da nossa aplicação, ele testa e consegue falar para nós se está funcionando ou não está. E quanto de tempo também demora para cada um. E agora a gente só com o nosso sorteio, que vai estar aí na descrição, que eles deram para nós duas licenças de Coca e duas licenças de Walab. Então, para se inscrever, participar do sorteio, é só entrar aqui, botar o canal no YouTube, fazer o login, o e-mail e a senha, se não me engano. E depois, dia 1º de setembro, eu vou lançar um resultado, provavelmente no YouTube Shorts, com os ganhadores. Então, eu vou mandar por e-mail o resultado de quem ganhou. Então, coloca o e-mail válido com as chaves, ok? Então é isso, o link está na descrição, tanto das extensões como do próprio sorteio. Desejo uma boa sorte para todos e um ótimo vídeo. E agora vamos tentar começar a fazer trabalhar com os nossos módulos. Se for a primeira vez que você está vendo isso, vai talvez parecer um pouco confuso no início, mas é só questão de repetição. Então, assim que a gente for fazendo, a gente vai ver isso novamente. Todos vão entender alguma coisa, pode continuar seguindo com o vídeo e a gente vai repetir esse processo algumas vezes. A gente vai ter que fazer um crud ainda, né? Então vai ser só o nosso primeiro contato. Mas então vamos lá, começar limpando todo o nosso projeto. Então eu vou limpar tudo, tirar o App Controller, o App Controller Spec e o App Stats. Vamos deletar. Só fechar aqui o Google. Eu vou deixar só o App Módulo, apagar esse aqui, que são algumas importações que já vem por padrão no App Módulo. A gente vai criar a nossa pasta módulos, onde vai conter todos os módulos da minha aplicação. Vou criar o módulo de usuário. E agora a gente vai criar as entidades relacionadas a ele. Nesse caso só tem uma, então vai ser user.ts. E eu vou criar uma classe, tudo aqui vocês vão ver que a gente vai tratar e utilizar como classe. Então a gente vai ter uma classe de usuário.
Eu vou só tirar esses links, essa regra de preacher, para só aqui que eu estou explicando para vocês não ficar um monte de mensagem de erro. Vocês aí em casa deixam, tá? Mas tá, então vamos começar a pensar como que a gente pode estruturar aqui uma entidade, certo? Quando eu vou trabalhar com uma classe de entidade, eu gosto de trabalhar com getters e setters. Por quê? Porque quando a gente tem um get, a gente consegue fazer alguma manipulação antes. Quando vai pegar, pode fazer um cálculo, pode fazer alguma verificação, alguma validação. Quando tem um set também, a gente consegue fazer validação. Então, a gente tem um intermediário antes do getter e setter. Então, você que já conhece, como é que se fala, programação orientada a objeto, vai entender um pouco do porquê getters e setters, certo? Só que aqui no TypeScript tem um problema que se eu colocar uma propriedade do próprio usuário, né? Name como string, e eu colocar um get name, ele vai dar erro, ele vai falar que o nome está duplicado. Ou seja, como então que eu faço para a gente Ctrl V, fugiu a palavra agora, mas como faz para a gente fugir desse problema, vamos falar assim, né? Eu gosto de criar uma interface para o usuário, então, interface user schema, e aqui eu coloco todas as propriedades dele, que nesse caso a gente vai ter e-mail, vai ser uma string, vai ter password, que também vai ser uma string, vai ter name, que também vai ser uma string, e create date, que vai ser um date. É isso que vai ter. Beleza. Então eu já tenho meu user schema aqui, então o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar um props, que vai ser do tipo user schema. Essas props aqui vão estar todos os dados, tá? Mas por que eu não coloquei ID aqui dentro, né? Porque o meu user schema, meu usuário também vai ter um ID. Eu gosto de quando eu vou trabalhar com ID, como o ID é uma coisa que é universal, todo mundo tem, então cada entidade minha vai ter um ID, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de criar um campo separado, underline ID, que vai ser uma string. O underline é só para quando eu for literalmente criar o get ID, ele não reclamar dizendo que está repetido, que nem a gente viu antes, né? Aí isso não acontece. Então tá, mas por que eu coloco o ID fora? Justamente porque como ele é algo universal, futuramente a gente pode pegar essa aplicação e criar, sei lá, um default entities. E a gente pode estender ele, extends default entity, e já vir por padrão esse ID e algumas outras propriedades que a gente queira que seja por padrão. Então por isso que eu gosto de deixar ele sempre fora, que daí futuramente eu crio essa classe aí para ele estender, né? Então tá, a gente tem o props, tem o ID, vamos criar o nosso constructor. Então, se eu criar o constructor, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro, quando eu vou pensar em banco de dados, eu gosto de pensar ele desacoplado de verdade, do meu banco de dados mesmo. Ou seja, a gente vai tentar evitar levar responsabilidade para o meu banco. Ou seja, fazer ele gerar o ID, fazer ele gerar qualquer coisa assim. Eu gosto de trabalhar, gerar data, eu gosto de trabalhar com tudo na minha aplicação. Então aqui a gente vai trabalhar com tudo isso. A gente não vai deixar responsabilidade para o banco de dados. A gente só vai deixar a responsabilidade do banco de dados, que vai ser permanecer os meus dados lá. Então a única coisa que vai ser é para salvar dados. Então não vai ter uma responsabilidade sem ser isso, certo? Então a gente vai gerar tanto a nossa data como o nosso ID. Como queremos fazer isso? Primeiro a gente vai receber props aqui, né? Vamos falar que ele vai receber props, que vai ser do tipo user schema. Então, quem for instanciar essa classe vai receber as props, e as minhas props vão ser igual às props que eu vou receber. E também, para mim ter a opção de setar um ID, eu vou ter aqui, vou receber um ID, que vai ser uma string, e ele é opcional. Então, eu posso ou não receber esse ID, mas quando eu receber esse ID, ID, eu quero que seja igual. Beleza. Só que ainda tem um porém aqui. Antes, eu quero que vocês vão lá comigo no TypeScript e esse strict null checks eu quero que vocês coloquem para true. Ele vai avisar a gente alguns problemas que vai dar no nosso código com null e undefined, que aqui ele não tinha pitado. Eu falei que ele era uma string e ele deixou eu colocar uma propriedade para ele que tinha um undefined. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai começar a arrumar o problema. Então se ele pode ser um ID,
Se ele não tiver um ID, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar o nosso próprio ID. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente vai utilizar yarn add bcrypt. Bcrypt. Não, bcrypt é para outro, perdão, gente, estou me confundindo. A gente vai gerar um random o ID. Esse aqui é o crypt. Isso. Às vezes eu confundo esse Bzinho aí, mas tá. Então a gente vai gerar um new random ID. Ou seja, se eu não tiver um ID, eu vou gerar um ID no formato UUID, que é universal. Putz, me fugiu o nome agora. Vamos ver aqui. UID. É Universal Unique Identifier, beleza. Um identificador único universal. E a gente tem, só que a gente não está mexendo com o nosso created@. Então, quando eu instancio essa classe, eu sou obrigado a passar o created@, porque ele está aqui como obrigatório. Mas e se eu colocar aqui que ele não é obrigatório, eu posso não passar ele, né? Ele seria tipo opcional, mas sempre quando eu tiver, peraí, deixa eu tentar reformular no caso, né? Se eu colocasse ele como opcional, o que iria acontecer? Sempre quando eu chamasse essa classe usuário, eu não precisaria passar esse created@, certo? Mas quando eu for instanciar ela, ela não deve ser passada por causa que ele deve ser criado automático. Mas quando eu for acessar esse created@, ele não pode dar para mim que ele é opcional, ele pode ser undefined. Porque o created@ ele vai sempre existir. Só não vai existir, ele só não precisa existir na hora que eu estiver chamando essa classe. Então quando eu passar um usuário, eu não preciso passar esse created@. Mas sem ser na hora da criação, sempre vai existir esse created@. E como que eu posso fazer para eu anular uma propriedade, ou substituir ela, né? Sobrescrever ela apenas de constructor? Aí existe um hackzinho do TypeScript, vamos falar assim, que eu gosto de adicionar nos meus projetos. Então vamos criar aqui uma pasta helpers, não, utils, perdão, eu gosto de chamar de utils. Utils, e daí aqui a gente vai botar replace.ts. Deixa eu só pegar aqui nas minhas anotações, que eu sempre deixo anotadinho na minha documentação. A gente tem esse type replace. O que está fazendo aqui? O replace está bem tranquilo de entender, um código bem simples. E a gente vai botar o nosso tipo original e tudo o que a gente quer substituir nele. Então o que vai acontecer? Eu vou omitir do meu original todos os key-offs, todas as propriedades que tiver dentro do meu objeto de replace types. E daí depois eu só vou colocar o replace types. Eu estou literalmente substituindo. O que eu colocar em replace, ele vai substituir aqui. Vamos ver na prática que vocês vão entender bem, né? Então, o replace, ele vai ter o user schema. E daí o que eu quero substituir aqui dentro? Eu quero que o meu created@ ele seja opcional. Então agora ele é opcional, tá tendo um erro aqui no TypeScript. Então como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar todas as props, mas a gente vai pegar o created@ e caso o meu props.created@ não exista, aí eu vou gerar uma nova data. Então new date. Então agora o que acontece? Qualquer pessoa que for utilizar a minha classe de usuário, depois que a classe estiver instanciada, ele vai dar que o created@ ele existe. Ele sempre vai existir, vai ser um date. Mas na hora de construir, não precisa passar. Então assim a gente consegue fazer essa lógica, né? Então agora que a gente já fez boa parte, vamos começar a mexer com os getters, etc. Então get id, que vai retornar um string, e vai dar aqui return underline id. Beleza. E daí vai ter o get email, que vai retornar uma string e vai retornar props.email. Toma cuidado, porque às vezes aqui ele pode ter algum problema e tu conseguir retornar direto, dar um return e colocar this.email direto, por causa que ele está identificando já esse get. Então toma cuidado para não botar isso e colocar props. Beleza. E daí tem o set email, que vai receber um e-mail que é uma string. Aqui ele vai dar um this.email igual a e-mail. E agora a gente só copia e cola tudo. Então, e-mail. Opa. Então, o próximo é o password. Get password. Aqui. Dá Ctrl D para selecionar todos os e-mails, botar password.
Agora name, e vai faltar mais um, deixa eu já criar ele. Então, agora created that. E já temos getters and setters para tudo. Só que é date, beleza. Então já tem get para id, não tem o set dele porque não faz sentido. Esse created dash também não faz sentido o set dele, porque a gente só não vai poder setar uma nova hora. E esse set password também. Não, how set password pode ficar, beleza. Então get set, beleza. Get created dash, get e-mail, set, tá. Então a gente já tem a nossa classe de entidade criada. Agora a gente pode então começar a criar os meus use cases. Então eu vou criar aqui use cases, criar uma pastinha que vai ser create user usecase.ts. Eu já copiar, para não vai ter .s não, é só coisa. O arquivo sim é .s, beleza. Export class create user usecase. Beleza. Agora eu tô com a classe create user usecase. E o que é um use case, né? Vai ter muita gente, vocês vão ver bastante por aí, service. A gente vai tentar entender agora um pouquinho a diferença entre eles e para que serve. O meu use case, ele vai ser basicamente uma ação. Então, eu vou criar um usuário, vou deletar um usuário, vou editar um usuário, vou criar uma integração, eu vou sincronizar alguma coisa, qualquer coisa que eu tenho que mexer com regra de negócio, com lógica, tudo a gente vai criar um use case. Então aqui a gente vai literalmente separar, porque o use case a gente está separando em uma única classe que faz uma única determinada ação. Então aqui a gente vai criar um usuário. Vocês vão ver por aí gente utilizando service às vezes, onde vai ser um arquivo só que vai ter toda a lógica em um arquivo só. Então vai ter todos os métodos, né? Em vez de ser vários arquivos separados, vai ser tudo em um só. No fim vai ser a mesma coisa, só que aqui a gente usa um dos princípios do Solid, que é single page application. Peraí, agora me fugiu o nome. Deixa eu só... É o princípio da responsabilidade única. Nossa, tinha me sumido o nome, mas tá. Então a gente só tem um arquivo aqui que é o nosso criar usuário, vai ser uma única classe com uma única função, certo? E como que a gente vai fazer as coisas aqui dentro? A gente vai usar vamos criar um método aqui dentro, que a gente vai chamar de execute. E agora aqui dentro onde vai ficar toda a nossa regra de negócio. Tudo relacionado a esse criar usuário vai ficar aqui dentro. Então, como é que a gente pode fazer isso agora? Vamos pensar, né? Criar um usuário, a gente tem que entrar no banco de dados. E lá no banco de dados, na tabela de usuários que a gente pode ver aqui, ele vai criar um novo usuário. Então, é isso que a gente deseja fazer no final, certo? Então, só que eu falei para vocês antes que a gente vai ter uma lógica desacoplada do back-end, ou seja, o meu código aqui não vai ter conhecimento de que banco de dados eu estou utilizando, né? Por isso que a gente vai utilizar repository. Qual que é a graça de usar repository, né? O porquê usar repository? Primeiro, antes da gente dar uma olhada nisso aqui, vamos criar um repositório. Eu já vou começar a explicar um pouco mais na prática para vocês, já vai ficar um pouco mais fácil. Então, repositories, e vamos criar o repositório da nossa classe. User repository.ts. Export class user repository. E essa classe aqui ela vai ser uma classe abstrata. E eu já vou explicar um pouco melhor, mas vamos só primeiro criar os métodos aqui. Então vai ser uma abstract create, vai receber um usuário da minha entidade que eu criei, não do Prisma, e vai agora devolver uma promise com um void. Tá. Agora vamos lá, vamos entender o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está fazendo isso. A gente está criando um repositório de usuário, um user repository, com qual intuito? Aí, todos os métodos que a gente usar na nossa aplicação, no meus use cases, a gente vai, na verdade, em vez de chamar direto o banco de dados, como tipo, daqui mesmo chamar o Prisma e mandar ele fazer um create, a gente vai utilizar o repository. Ou seja, a gente vai, quando for criar o meu banco de dados, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Database repository.ts. Aí aqui eu vou criar um export class database
E beleza, eu vou dar aqui um implement user repository. E agora o que vai acontecer? Opa, Ctrl X implement. Tá, o que vai acontecer? Como eu tenho um repositório, eu vou implementar esse repositório em outra classe. No caso, a minha classe vai ser lá do Prisma que a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas ele vai ter esses métodos que eu vou utilizar na minha aplicação. Então, tanto o meu banco de dados como a minha lógica ali, nenhum dos dois tem conhecimento do outro. Só que ele sabe o seguinte, o banco de dados, ele tem que ter disponível essa classe create, essa função create, perdão, que vai executar a criação de um usuário. Então, aqui no banco de dados, eu executo alguma lógica, sei lá, um prisma.create, e aí sim eu crio um usuário do jeito que esse cara me mandou. Então, aqui vai estar a lógica do banco de dados, não vai estar no meu use case. Então, aqui eu vou deletar, depois a gente vai ver isso posteriormente, se ficar alguma dúvida. Mas então agora a gente tem uma classe abstrata. Por que ele é uma classe abstrata e não uma interface, só para vocês não ficarem com dúvida? É só porque a interface, quando ela for compilada para JavaScript, esse código, a interface iria sumir, né? Não fica nada no TypeScript. Por isso a gente vai criar uma classe abstrata, para ele saber como que ele vai fazer injeção de dependência disso, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é a gente tem que colocar que o meu use case ele vai ser injectable. Injectable. Para que o injectable? Para a gente conseguir injetar classe. Ou a gente vai injetar ele, ou a gente vai injetar classe aqui, certo? E aqui a gente vai ter que fazer isso mesmo. Então, no meu constructor, eu vou ter que fazer o seguinte: private. E agora sim vem a sacada. Eu vou fazer um user repository, que eu vou receber isso como parâmetro, do tipo user repository. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou recebendo por parâmetro um repositório do tipo user repositório. Só que esse repositório ele não tem nada, ele é só uma classe abstrata. Ou seja, no final das contas, quando a gente for realmente mexer na lógica de criar controllers e tudo mais na aplicação, o que eu vou fazer vai ser injetar esse user repositório de outro repositório que tem ele como implementado, que nem o que eu mostrei para vocês ali, o database. Espero ter ficado um pouco claro assim. Aqui, qualquer coisa, isso aí a gente vai ver um pouco melhor ainda mais para frente. Então, só vamos seguindo. Estou com dúvida, a gente já vai entender um pouco melhor mais para frente. Então tá. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como vocês viram, this.userRepository.create, ele precisa de um usuário. Ou seja, eu preciso criar uma instância do meu usuário que a gente criou agora há pouco. Então, eu vou criar const user igual new user. Então, aqui é o seguinte, eu vou criar um usuário. Só que ele precisa de algumas propriedades. Quais que são essas propriedades? Ele precisa de e-mail, nome, senha e o created não é opcional, certo? Aonde que a gente vai receber esses dados? Quando a gente está trabalhando com API, a gente pode receber por alguns métodos, né? Como parâmetro, carry, body, mas aqui a gente não tem noção o que a gente é. A gente não sabe se a gente é uma API, não sabe de onde que a gente está nesse contexto isolado, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inversão de dependências. Quem vai cuidar disso vai ser a classe que vai me chamar. Então, eu vou criar aqui uma interface que vai ser created user request. E aqui dentro a gente vai colocar o que a gente realmente vai precisar. Então eu vou precisar aqui que o cara me informe o e-mail, o nome e a senha. Então eu vou falar que aqui ele vai me mandar um e-mail, que vai ser uma string. Vai ser um nome, que também vai ser uma string. E também vamos receber um password, que também vai ser uma string. E aqui eu vou falar que o meu método execute, ele recebe esses parâmetros. Ou seja, quem vai chamar essa classe, quem vai usar o meu use case, vai se preocupar em passar esses parâmetros. Então, não preciso me preocupar com isso. E agora sim, eu tenho um usuário. Eu vou passar esse usuário aqui. Então, agora está funcionando. Eu tenho que colocar aqui um await, porque esse aqui ele é uma promise, então ele tem que executar. Só que aqui, vocês estão percebendo que eu estou recebendo uma senha.
e eu estou salvando, criando um usuário com essa senha. Só que isso não pode acontecer. A gente tem que criptografar essa senha antes de colocar no nosso banco de dados. Então a gente vai fazer o seguinte. Como agora sim a gente instala aquela biblioteca do Bcrypt, então yarn add bcrypt. Deixa ele terminar de instalar aí. Terminou de instalar, então agora a gente vai dar aqui um hash, que vai ser uma função do próprio Bcrypt, já importou automático. Tem que instalar também as dependências de desenvolvimento de types dele. Opa, botei 2 vezes. Para o TypeScript também conseguir ter, saber quais são as funções e métodos que tem disponíveis dele, certo? Então, agora instalou. O hash aqui, a gente vai colocar um método, ele vai retornar uma promise, que é uma string, então a gente vai botar um await. E aqui a gente vai ter que colocar, então, a nossa data e o tanto de salto. Eu não vou entrar aqui em detalhes como funciona a criptografia do Bcrypt, mas a gente vai colocar aqui, então, o nosso password e 10 como salto para fazer a criptografia. Então tá. Eu acredito que é isso. Tem alguma coisa faltando? Eu acho que não. Está pronto a nossa criação do usuário. Como não tem nenhuma regra de negócio, não está autenticado, não tem nenhuma regra de permissão, nada. Então acho que é só isso. E agora a gente vai então fazer os testes sobre esse use case. Então antes da gente criar aquele próprio endpoint e testar direto para o endpoint, a gente vai fazer um arquivo de teste para saber se está tudo funcionando. Então create user usecase.spec.ts. Opa, foi uma chave sem querer. Beleza. Como é que funciona aqui a questão dos testes, né? Primeiro eu vou dar aqui um describe, só para a gente ter como se fosse uma pastinha, né, com o nosso componente. Espera aí que eu estou com o teclado no modelo errado. Que vamos botar aqui então create user. E daí aqui dentro, como é que a gente vai fazer? Aqui eu estou usando, como vocês podem ver, a própria API, a extensão do Walab. Então, que é o que a gente já falou aí no canal. Então, só instalar o Walab também, caso queira testar utilizando ela. Se não for utilizar ela, é só dar um yarn dev, um yarn test, ou um yarn, ou npm run test, entre outros aí. Mas a gente vai fazer tudo direto aqui no próprio VS Code, sem rodar o teste que ele já está rodando. Não tem nada para ele rodar, então vai dar erro. Mas vamos lá. Vou começar aqui. Então a gente tem um describe que é o create user. Beleza. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um before each. Before each. Ou seja, o que é o before each para quem não conhece, né? Ele vai ser, a gente vai literalmente executar esse código aqui sempre antes de executar uma bateria de teste. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu vou criar aqui em cima uma variável chamada create user use case, do tipo create user use case. Eu vou criar ela com let, porque a gente vai colocar valor nela depois. Por que eu estou criando aqui em cima? Para todo o meu código ter acesso, senão eu iria criar direto aqui no before each. Só que como eu quero que todo mundo tenha acesso, então eu vou botar aqui em cima. E o outro vai ser um let. Não, por enquanto, na verdade, vamos só o create chat. Então vamos lá. Então aqui, antes de iniciar, eu quero falar que essa minha variável create user use case, ela vai ser igual a new create user use case. Mas como vocês podem ver, essa nossa classe ela precisa de um parâmetro, que é esse user repository. Mas no teste, a gente não vai fazer essa injeção de dependências, né? A gente até poderia, né? Mas aqui a gente tem algum outro conceito bem interessante, já que a gente está trabalhando com um repository, que a gente pode vir aqui e vamos criar um repositório fake, um repositório na memória. Então, user repository in memory. .ts, beleza. E agora, aqui sim a gente vai fazer um export class user repository in memory. Ela vai implementar o nosso user repository. E, cara, olha que sensacional. A gente vai fazer aquele exemplo que eu dei do banco de dados, só que a gente vai fazer agora para os testes. Então, a gente vai criar um repositório fake para fazer esses testes. Opa, aqui eu sim. Peguei de algum lugar, beleza.
Então aqui como é que a gente vai fazer? A gente vai simular que a gente tem um banco de dados. Então eu vou simular que eu tenho um banco de dados de usuário, né? Vamos ver uma tabela de usuários, só para ficar mais compreensível, né? Então eu vou criar aqui um public users. Eu vou ter um array de usuários, que vai ser um array de user. E agora eu vou fazer o seguinte, o método create seria um users.push user. E como ele é uma promise, eu tenho que fazer lá que é uma função assíncrona. Então fechou, a gente acabou de fazer um repositório de testes, um repositório em memória. A gente está simulando um banco de dados aqui, então é com isso que a gente consegue fazer esse teste sem conectar em banco, em nada. Isso é sensacional, porque facilita muito os testes. Eu vou mostrar o porquê, né, o como. Então vamos lá, let repository, user repository memory, beleza. User repository memory, deixa eu só botar a letra minúscula aqui. E agora aqui em cima eu vou falar user memory igual a new user repository in memory. E aqui dentro eu vou passar esse cara como parâmetro. Então o que está acontecendo? Antes de todo o teste a gente vai iniciar uma nova classe de repository in memory e uma nova classe de user repository in memory e uma nova classe de create user case. E assim a gente consegue ter sempre quando a gente iniciar um teste, vai estar vazio o repositório em memória e a gente vai estar conseguindo ter um teste sem cache nenhum, né? Então tá, agora vamos lá. Nosso primeiro teste vai fazer vai ser o should be able to create user. Então vamos verificar se a gente está conseguindo criar um usuário. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode primeiro testar, dar um expect do user repository memory, não, create. Não, user repository meme. E, cara, como ele é em memória, como ele é uma classe que a gente mesmo criou e está simulando banco de dados, olha como é interessante fazer os testes. A gente pode colocar aqui um ponto e acessar o meu array de usuários. Então, aqui eu tenho um expected. Eu estou esperando que esse array de usuários seja igual a um array vazio. Então, esse aqui é meu primeiro teste. E o próximo, ele está dando algum problema aqui na função, por quê? Tá dando... Opa. O que ele tá falando aqui? Ah, tá, beleza. Ele não... O que é isso? Enode source, user repository, entities user, módulos user, no search directory. O que está acontecendo aqui? Repository memory. Tá tudo certo? O que a gente fez de errado? Deixa eu dar uma olhada. Pronto, voltei. Não sei o que aconteceu. No fim, eu só dei um reload aqui no VS Code e ele já resolveu. Mas então aqui, continuando o nosso desenvolvimento, aqui a própria extensão já fala para nós que deu certo o nosso teste, cara. Isso aqui é sensacional, cara. Esse teste aqui, sem executar, mostra o tempo, é muito top. Mas tá, então ele criou, beleza. Então agora vamos fazer outro teste. Nós vamos pegar aqui const user igual. Uma coisa que eu acho que a gente não fez foi vir aqui, ó, no meu create user e no final dessa operação retornar o usuário. Opa, pera. Aqui, return user. Isso. Beleza. Então agora eu estou retornando o usuário depois quando a gente tem o meu usuário criado. Isso é bom para quando a gente for chamar esse ID point, o usuário ter acesso a ID, essas outras coisas que são geradas por itdet, são geradas quando é criado o usuário, certo? Então, beleza. Aqui agora eu vou ter um const user que vai vir do meu create user use case ponto execute. E daí aqui dentro ele pede para passar algumas coisas. Então vamos passar e-mail, que vai ser e-mail, e-mail. A gente vai ter que passar o name. E vamos ter que passar a senha. Vai ser 123. E aqui a gente vai dar um expect falando o seguinte. Nós esperamos. Falando nisso, esse cara aqui ele é assíncrono, né? Ele é uma promise. Então, para ele estar certinho, vamos colocar assim que await. E vamos falar o seguinte, a gente espera que esse users.user.to equal a um array com esse usuário. Então vai ser um único array dentro do meu
dentro do meu users. Então ele já foi lá, esse created that, deu um execute, ele chamou o método userRepository.create. Nesse caso a gente está passando o meu repositório em memória. Então quando ele chamou esse repositório em memória, ele deu um create, que deu um push no meu array de memórias, meu array de repositórios em memória, cara. Isso aqui é sensacional. E a gente já consegue ver que está certo por causa da extensão, sem ele realmente ter saído, sem a gente ter usado qualquer tipo de executado coisa e tudo mais. A própria extensão aqui, ela já executou para a gente. Então, claro, a gente poderia, se tivesse sem a extensão, dar um yarn test, e ele iria fazer também essa mesma rotina de teste, mas também a questão de produtividade é muito mais produtiva a gente escrever e já ver o resultado na mesma hora, certo? Então tá, a gente já criou, já fez um teste para saber como que se a gente consegue criar um usuário. Agora a gente pode fazer um teste, vou até copiar, que vai ser para a gente verificar se a gente consegue criar um usuário with password and right tag. Beleza. Então a gente vai verificar se a senha está realmente sendo criptografada. Então eu vou tirar esses testes aqui que não importam, esse aqui também não. Aqui no usuário eu vou ter que fazer só um const user password without encryption, que vai ser igual a minha senha aqui. Eu gosto de deixar o nome da variável nem que seja bem grande para ela ficar bem declarativa. Claro que nesse contexto não era tão necessário, mas eu prefiro trabalhar assim. Então tá, agora um expect, e daí a gente vai, na real, vamos criar uma variável, vamos atribuir isso a uma variável. Então const user has password encrypted. Vai ser igual ao await, e a gente vai usar a função do próprio bycrypt, que é o compare, que ele retorna para nós uma booleana com uma promise. Para ele, primeiro a gente tem que passar o parâmetro, que é o user password without encryption, então um texto simples, e depois a gente vai passar aqui o segundo parâmetro, que é o hash, o nosso texto criptografado, que em tese seria o nosso user.password. Ela deveria já estar cadastrada. Cadastrada não, criptografada. Então a gente está verificando se a nossa senha que a gente inseriu, ela é encriptografada, no caso, ela é a mesma senha que a gente encriptografou, no caso, talvez realmente tirou um hash válido. Então tá. Agora a gente vai dar um expect. Vamos falar que esse user password encrypted aqui, ele tem que ser um await. E um await, perdão, meu Deus do céu. Ele tem que ser um valor verdadeiro, um valor true. Então se eu der um Ctrl S aqui, ele já está mostrando pra gente que está funcionando. Então fechou, cara. É isso aí. Na verdade, eu tô voltando para falar que sim, tem uma coisa, tem mais uma regra de negócio que a gente esqueceu aqui, que eu tô voltando já, gravei tudo e eu fui perceber isso só no último vídeo que eu tô terminando de gravar agora, que é a questão de arrumar, botar todos os nossos erros em um formato padrão. E normalmente quando eu percebo um erro desse eu regravo tudo, mas como esse projeto é muito longo, eu já gravei tudo, tô no final, eu vou resolver esse problema de erro lá no nosso último vídeo, que vai ser o vídeo 6 desse projeto, mas só vou informar para vocês qual que é o problema para vocês terem noção. Basicamente, aqui no meu Prisma, quando a gente setou o nosso modelo de usuário, a gente falou que o e-mail dele vai ser único. Ou seja, quando a gente for criar um usuário, a gente tem que verificar, antes de criar ele, tem que verificar se ele já existe algum usuário cadastrado com esse e-mail. Se tiver um usuário cadastrado com esse e-mail, a gente vai lançar uma exceção, vai lançar um erro na aplicação. Vocês vão ver agora nos próximos vídeos eu falando, até fazendo testes com Insomnia, para a criação de um usuário vai dar erro 500 e eu só fui me tocar no final, cara. Então, peço perdão para vocês, mas estou só informando aqui que a gente vai corrigir esse problema no final, ok? Então, não vou falar agora, tem para não confundir vocês que estão começando a ver agora e no final, então a gente resolve isso aí bem tranquilo, bem rapidinho. Então, continue com o vídeo. Muito obrigado e perdão. Eu vou até olhar aqui na minha listinha, mas não acho que a gente já viu tudo que tinha para ver nessa aula. Então, a partir de agora, a gente vai
começar a fazer a questão do infra, mexer com HTTP, os controllers, fazer toda essa parte que tem criar endpoints, essa parte externa da nossa aplicação, na próxima aula. Então, foi um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado se você viu até aqui. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, se inscreva ali no nosso sorteio, não deixe de participar e uma boa sorte, viu? Até o próximo vídeo. Tchau!